Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tava reparando que eu nunca me apresentei pra vocês, gente. Muito prazer, meu nome é Deia e esse aqui é o canal Espiritualizada, só que não. Aqui eu divido alguns livros que eu gosto bastante com vocês. E hoje eu vou dividir esse aqui, ó. Ninguém é de ninguém. Nesse livro conta a história do Roberto, casado com a Gabriela. O nome já dá pra, né? Ninguém é de ninguém. Já dá pra entender mais ou menos que rola um ciúme aí, né? O Roberto, ele é muito ciumento. E o sonho dele, quando ele casou com a Gabriela, era que ela largasse o trabalho e se dedicasse só pros filhos e pra ele. Só que não rolou, porque a Gabriela é uma mulher muito forte, determinada, e ela queria ter o dinheiro dela, independente, sabe? Ela não queria ser dona de casa. Ah, não sei porquê, gente, eu adoro ser dona de casa. E aí, então, ela sempre trabalhou. E o que foi muito bom, porque ele perdeu tudo. Ele tinha um sócio lá, o sócio dele roubou o dinheiro dele, ele ficou sem nada. Ai, gente, a vontade que eu tenho de contar tudo, tudo, tintim por tintim, mas aí eu vou dar muito spoiler. Eu vou contar meio por cima, assim, só que eu não consigo, sabe? Eu sou muito detalhista, eu gosto de contar as coisinhas. E aí eu fico pensando o que eu posso falar pra não contar, não entregar todo o ouro na mão de vocês. Então, assim, o que a gente já sabe? Que ele é um cara muito ciumento, que ele quer que a Gabriela fique em casa e que ele perdeu tudo. No que ele perdeu tudo, ele precisou trabalhar da Gabriela. Mas na cabeça dele, ele pensava, não, um dia eu vou recuperar todo o meu dinheiro e a Gabriela vai largar o trabalho. Um dia, a Gabriela, falando nisso, ela era muito determinada. Então, o chefe dela, o Renato, depositava muita confiança nela. E aos poucos estava dando trabalhos mais sérios para ela, tipo fechar contratos, esses negócios. Um dia ela foi fechar um contrato com um cliente. Ela foi no carro da empresa, um carrão. Bem nesse dia, o Roberto saiu para emprego e estava muito calor, ele não tinha se alimentado direito. Quando ele viu a, a Gabriela dentro do carro, ele meio que passou mal, sabe? Desmaiou no meio da rua, foi um bolo. E aí aquilo ali bastou para ele. A partir daquele momento ali, ele nunca mais teve sossego, porque ele já era ciumento, ele já ficava remoendo. Mas quando ele viu ela num carrão importado, acho que era importado, não sei, um carrão, aquilo ali foi a gota que faltava. Ele ficou mais doido ainda. E aí, quando ele descobriu, ele começou a tramar um plano para separar, para ela sair do emprego, para ser demitida. E aí ele descobriu a esposa do Renato, que é o chefe da Gabriela, que também era meio problemática, sabe? Assim, meio dramática, intensa e tal. E aí ela já achava que ele tinha um amante. E daí ela ele mandou uma carta pra ela, dizendo: teu marido tem uma amante, tipo, sabe? Carta anônima, sabe? Ela ficou bem louca, mas eles se encontraram e tramaram um plano de incriminar a Gabriela, que ela tava roubando a empresa. E aí o Renato ia demitir ela. E ela ia pra casa, então daí a Joconda, era o nome dela. A Joconda ia ter o Renato só pra ela e o Roberto ia ter a Gabriela só pra ele. Era o plano perfeito. Só que deu errado. Só que não, como diz a gíria. O Renato confiava muito na Gabriela. E ele chamou um detetive. E ele descobriu que tinha sido a esposa. Quando ele contou, né? O Renato ficou sem chão. Tipo, a minha mulher louca fez uma coisa dessa, né? E quando. Imagina quando a Gabriela descobriu que o marido dela tramou isso. Logo ela, que era tão certinha, jamais ela roubaria. Ela se sentiu muito mal, porque quando ela descobriu, quando o patrão dela perguntou se ela tinha pego o dinheiro, ela se sentiu muito ofendida. Então, o que o Renato, o Roberto é muito parecido. O que o Roberto, o marido dela, tinha feito era muito grave, sabe? Fez ela se sentir mal. Então, ela decidiu também que não ia mais ficar com ele. E aí, quando. Eu acho que eu tô fazendo uma confusão, né? Pera aí. A Joconda descobriu primeiro que o Roberto, que o Renato tinha contratado um detetive. E aí ela ligou pro Roberto e falou assim: olha só, deu ruim. O Renato descobriu tudo, não vai mais demitir a Gabriela, vai se separar de mim e a Gabriela vai se separar de ti. Basicamente foi isso. Aí o Roberto saiu correndo, porque ele achou que conversando com ela rápido podia esclarecer tudo. Só que quando ele chegou no trabalho, onde a Gabriela estava indo embora, a Joconda já estava lá, porque ela não ia perder o marido dela. E aí, não sei da onde, como, brotou uma arma. E a Joconda deu 4 tiros no Roberto. E ele foi parar na UTI. Até achei que ele fosse desencarnar nessa hora aí. Ele foi pra UTI, não sei o que, mas a Gabriela ficou
alimentando aquela coisa de que quando ele melhorar, eu vou me separar. Não posso ficar com um homem que, além de não confiar em mim, ainda, né, ainda faz isso ainda, para as pessoas acharem que eu sou uma ladra, justamente eu, que sou uma mulher tão séria, tão, né. E daí, nisso, como a Joconda era rica, ela não foi presa, né, gente? Ela foi lá pra uma coisa lá, um manicômio, um sanatório, um negócio assim, pra tratar pessoas perturbadas. E daí ela ficou lá. E até no final do livro ela ficou completamente doida, sabe? Já vou dar um spoiler lá pro final. Ela ficou bem. Ela ficou doida, doida de pedra. Ela esqueceu da família, esqueceu de todo mundo. Porque eu acho que a Bach foi. Ela era muito mimada, eu acho. E gente mimada acho que sofre mais, né? Não sabe ouvir, não sabe levar uma rasteira da vida que já desmorona. Quando ela levou o pé na bunda do homem, ela não suportou. Ela acho que tem uma parte dela que preferiu esquecer de tudo. Nem dos filhos ela lembrou mais. Tá, voltando pro Roberto e pra Gabriela. Quando o Roberto melhorou, ele achou que eles iam voltar. Mas a Gabriela foi, não vou voltar pra ti. Tá, além de não confiar em mim, ainda por cima tramou contra mim. Eu podia ter morrido, porque o tiro era pra ser pra ela, né? Aí ele fez um pacto, sabe? Essa parte é bem delicada de falar, sabe? Porque meio que fala de outras religiões, assim, então eu não acho legal falar, né? Ele fez um pacto com umas entidades aí. Então vocês vão ler o livro e aí vocês vão tirar as conclusões de vocês. Já peço desculpa, porque não é minha intenção ofender a religião de ninguém. E daí ele fez um pacto e a Gabriela ficou tipo hipnotizada, tipo um zumbi, sabe? Ela ficava o dia inteiro só andando pela casa, mas de noite ela era uma ótima amante. Então, assim, ela largou do emprego, ficava em casa o dia inteiro, mas ela não era, ela era a esposa que ele queria, por um lado, mas ela não era, porque ela não era mais a Gabriela, sabe? Carinhosa com os filhos, ela não era mais, ela ficava o dia inteiro estirada no sofá. Aí vocês foram pro Rio de Janeiro, ele achou que ia uma fase, depois ia passar. Só que o tempo foi passando e ela não foi melhorando, ela ficou cada vez pior. A sorte que eles tinham uma empregada que muito boa, sabe? Muito de confiança. Porque senão eles estavam danados. Porque ela só ficava em casa deitada o dia inteiro. Aí de noite, né, tinha lá o lepo que ele tanto queria. Mas de dia ela não era mais a Gabriela. Até depois, quando ela acordou do transe, que foi tipo um transe, ela disse que ela lembrou mesmo que eles tinham noites muito calientes, mas que de dia ela só ficava, não lembra, não conseguia lembrar. Claro, ela ficava o dia inteiro no sofá, né? Não cuidava dos filhos, não cuidava da casa. Aí nisso, quando o Roberto viu que ela estava doente demais, ele procurou ajuda. Ele foi num terreiro. Mais uma vez, eu não quero ofender a religião de ninguém. Ele foi lá no terreiro e o pai de santo que tinha lá disse que ele tinha pedido ajuda para um Exu muito, muito poderoso e que agora ele estava devendo favores para esse Exu. Então, a partir daquele momento, ele começou a trabalhar no terreiro, sabe? E aí ele ia 3 vezes por semana e tal. Aí ele acho que acabou meio que fazendo amizade lá com o pai de santo e perguntou se ele podia ajudar ele de novo. Ajudar dessa vez, já que ele estava trabalhando lá, né? Para pagar a dívida de deixar a Gabriela daquele jeito, ele ia pedir ajuda para achar o sócio dele que roubou ele. E aí o pai de santo era José, o pai de santo, pai José. Achou, encontrou o sócio dele. E aí ele foi lá pra pegar o dinheiro dele de volta. Só que o sócio dele é muito esperto e tinha uma arma em casa. E aí deu uns tiros nele e ele desencarnou. Contei muito de parte do livro. Aí tem uma parte que eu achei que quando ele desencarnou, eu achei que ele ia se redimir, né? Mas não, ele ainda deu uma tentada, sabe? Em avacalhar a vida da Gabriela e fazer com que ela não ficasse com o Renato. Só que daí um dia ela viu o Renato, como ele era um espírito, ele podia ouvir as coisas. Então ele ouviu o Renato falando que ele sempre amou a Gabriela, mas que ela era uma mulher muito séria e que nunca tinha ficado com ele. Aí acho que o Roberto ficou com remorso, ficou muito triste porque ter desconfiado dela. E aí meio que se redimiu, começou a chorar. Se ele se. Ele se. Ai, não acho a palavra agora. Ele de verdade, ele viu que ela era boa, que ela nunca traiu ele. E ele ficou com vergonha, sabe? E ele começou a chorar, pedir perdão pra Deus. E aí veio uma alma iluminada e levou ele no astral. Onde ele tá hoje, certo, feliz e para sempre. A Gabriela ficou com o Renato, porque a mulher dele ficou no hospício, e daí ele se separou dela, a Gabriela viúva, e daí eles ficaram juntos. Mas
como pode, né, gente, o ciúme ser uma coisa tão horrível, né? Porque ela nunca deu, a Gabriela nunca deu, assim, a entender que, sabe, que ela sempre foi uma mulher séria e na cabeça dele ela atraía ele, sabe? É muito sério o ciúme. Então vem contar essa história de que ninguém é de ninguém. De que ela não era dona, ela não era propriedade dele, ele não podia mandar na vida dela, não podia decidir que ela não vai trabalhar, que ela não vai. E quando ela ficou do jeito que ele queria, né, do jeito que ele queria, sem trabalhar só em casa, ele na verdade, ele viu que ela não estava feliz, né? Viu que não era bom. Quem é que é feliz vivendo assim? Então, falar sobre isso. Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comprem esse livro, porque ele é muito bom. A Zíbia Gasparetto arrasa. Eu fico por aqui. Espero que eu não tenha dado muito spoiler. Já peço desculpa se eu falei alguma coisa que eu ofendi a religião de alguém. Não foi minha intenção, tá bom? Beijo, beijo. E vamos ser felizes porque é de graça.